Oi pessoal, no vídeo de hoje eu trago 6 itens que eram muito utilizados há alguns anos ou até muitos anos atrás, quando a gente vai decorar a nossa casa, fazer parte da arquitetura, mas que eu acho que eles não fazem muito sentido. E nesse vídeo eu quero ter essa conversa com vocês. Será que faz sentido colocar tal item ou não? Começando pelo gesso 3D. E eu vou dar um exemplo aqui desse que eu já vi aplicado em muitas casas, que é esse formato de flores do campo. Talvez as pessoas quisessem trazer uma textura 3D para a casa, e essa modelagem no gesso ela tem um custo-benefício muito bom, mas eu acho que esse formato de flor grande, eu acho que ele, quando você coloca na parede, ele chama muita atenção e não tem muita relação com a casa em si, com a arquitetura, com decoração. Qual que é o sentido de você colocar na parede um elemento feito de gesso imitando uma flor do campo? Você pode trazer a própria flor em si para fazer a decoração, ou então trazer essa estampa dessa flor em um quadro. Eu acho que fica muito mais interessante, muito mais próximo da natureza dessa flor do que essa imitação de flores que ocupam a parede inteira e fica aquela coisa que eu vou chamar de oversized, fica grande demais, chama muita atenção para aquela parede. O que eu colocaria no lugar? Se você quer trazer um elemento 3D que tem uma textura para esse espaço, para essa parede, você pode optar por um modelo de 3D, por um formato que é mais natural, que a gente vê na arquitetura, a gente vê na construção, que faz parte desse meio, que seria, por exemplo, os tijolinhos. Você pode substituir por esses tijolinhos no branco, que eles vão ter esse relevo 3D, e eu acho que eles vão ter uma característica mais natural ao olhar do que essas flores de campo gigantescas em gesso. O segundo item que eu vou trazer aqui é o vidro verde. Gente, o que passou pela cabeça da pessoa que criou o vidro verde? Vamos fazer agora a produção de vidro verde, porque não faz muito sentido. É claro que o vidro verde ele vai ter uma propriedade muito interessante, que é um controle maior de radiação solar para dentro da sua casa. Mas, gente, isso só faria sentido se você tivesse uma casa toda de vidro. Para 99% dos casos de uma casa comum, de um prédio, de apartamentos, não faz muito sentido você acrescentar uma cor que é verde tão específica para as pessoas depois decorarem o seu espaço, tendo que levar em consideração essa cor verde, que nem foi a cor que elas escolheram para ter em casa. Na minha opinião, o vidro sempre incolor, porque a intenção do vidro é trazer luminosidade para nossa casa. Você não tem esse problema de fazer combinação na decoração de cores para sua casa, porque não tem que pensar na cor do vidro. O vidro é incolor como ele deve ser. Se você ainda quiser colocar uma coloração nesse vidro, eu sugiro colocar cores que são mais neutras, como um vidro fumê ou então um vidro na cor bronze, que eu acho que vai ser mais fácil de você depois lidar com a decoração e com o dia a dia de visualizar esse vidro todos os dias na sua vida. O terceiro item é a textura do tipo grafiato. Era muito usual há muitos anos atrás você escolher uma parede, colocar uma cor que era até escolhida uma cor que tem uma saturação alta, um vermelho, um amarelo, e fazer a textura nesta parede, as demais ficarem brancas. Mas se a gente for pensar hoje, analisar por que as pessoas iriam colocar uma textura do tipo grafiato, que é arenosa, para dentro das suas casas. Não faz muito sentido, a não ser que você queira. No caso da minha mãe, por exemplo, na casa dela teve por muitos anos, essa textura ela estava em uma parede que era a parede que recebia muita umidade do banheiro. Então, uma das soluções que se pensou na época, quando foi feita essa textura grafiata, era para segurar um pouco dessa umidade e não passar para o outro ambiente, que era o quarto. Então, esse foi o motivo técnico para a escolha da textura grafiato. É por isso que a gente utiliza também ela na fachada da casa, porque ela ajuda com essa questão de umidade. Mas, tirando isso, não faz nenhum sentido você colocar uma textura arenosa e até um pouco grosseira para o interior do seu espaço. Você passa ali, você esbarra, você arranha, então vai caindo aquelas areias ali com o tempo. O que eu sugiro é, se você quiser colocar uma textura na parede, não tem nenhum problema, mas você pode optar por um modelo, que eu vou chamar aqui de microtextura, não sei se é esse o nome, que é uma textura que ela é menorzinha. Ela é mais discreta. O grafiato, ele tem uns desenhos muito robustos, né? São aqueles arranhos, assim, grandes. Então, fica um pouco desproporcional. É o mesmo caso do gesso que eu falei, da flor de campo. Antes de trazer o quarto item, se você está aí já pensando, concatenando, por que as pessoas realmente utilizam esse item? Qual que é o valor disso? O valor de funcionalidade, o valor estético? Se essa conversa está trazendo esses questionamentos para você, já deixa o like nesse vídeo, segue esse canal que é muito importante para a nossa
nossa produção de conteúdo. O quarto item é o polêmico porcelanato polido que as pessoas utilizam no piso. Vamos aqui raciocinar um pouquinho. Primeiro, entender o que é esse porcelanato polido. A peça de porcelanato, lá no seu momento de fabricação, ela vai receber um polimento, ela vai ter a sua superfície, então, toda alisada e vai receber um brilho. Qual que é o motivo de você querer colocar no piso uma superfície reflexiva que vai refletir ali toda a luz e todos os itens que estiverem em contato com esse porcelanato? Eu acho que não faz sentido nenhum. Eu, particularmente, não sou muito fã de superfícies que refletem, a não ser que seja um espelho e eu quero que aquele item reflita de forma intencional. Se você faz muita questão de ter esse polimento, eu acho que faz mais sentido de você colocar esse material nas paredes, porque você não vai ter problema de ficar refletindo o que está ali no piso, sujeira. E ele é o quê? Ele é escorregadio, é perigoso de você ter esse tipo de superfície, principalmente no banheiro, que é um ambiente que vai ter ali o contato com a água e pode acontecer algum acidente. Então, eu iria optar por colocar esse material nas paredes, que não vai ter muito problema com isso, pode ser que fique interessante, se você quiser ter essa coisa do luxo, as pessoas falam que as paredes, quando refletem, são luxuosas e etc. Se for esse o seu gosto, eu optaria por colocar esse porcelanato polido nas paredes e não no piso, e deixaria para o piso porcelanato, que é um material tecnologicamente falando muito bom, e eu iria optar por colocar esse material no seu acabamento fosco ou acetinado. O quinto item é utilizar luz branca dentro da sua casa. E vamos entender um pouquinho de onde vem essa questão de luz branca, luz amarela. A cor dessa luz, ela vai estar ligada à temperatura em kelvins de que cada luz dessa produz. Então, se a gente estiver falando de 2.700, 3.000 kelvins, a gente vai ter uma luz mais amarelada, mais alaranjada. E se a gente tiver uma luz que tem 6.000, 6.500 kelvins, a gente vai ter a luz branca já puxando para o azulado. Eu vou deixar aqui essa escala em kelvins como funciona. Então, como se a gente estivesse saindo do vermelho para o azul. E aí, essas cores amarelo e branco vão estar dentro desse espectro. E qual que é o problema da luz branca dentro da sua casa? Vamos entender para que a gente usa esse tipo de luz? É uma luz que ela proporciona a sensação de você estar atento. Então, seria uma luz interessante para se utilizar nas indústrias, para se utilizar no consultório, para se utilizar em ambientes de trabalho que você precisa de muita atenção, que são esses exemplos que eu dei. Agora, dentro da nossa casa, o que as pessoas mais desejam é estar com um sentimento de aconchego, de tranquilidade e não de estar atento ali, diferente da situação de trabalho. Então, nesses ambientes da sua casa, do seu lar, o ideal é você utilizar uma luz amarela, porque ela vai trazer esse aconchego, essa sensação. Isso é inerente à cor da luz. Cada cor, ela vai te trazer uma sensação e, resumindo, a luz branca, ela vai trazer essa sensação de olhar atento a todo momento, e a luz amarela, ela vai trazer a sensação de aconchego, de relaxamento, que é o que a gente quer ter na nossa casa. Se você é muito contra a luz amarela, o que eu sugiro é utilizar um meio termo, mas jamais utilizar a luz branca, tá bom? O meio termo seria o que a gente chama de luz neutra. Ela vai estar com 4.000, 4.500 kelvins de temperatura, e é uma luz que ela não vai ser nem amarela e nem branca, ela vai estar ali no meio termo. Então você pode até utilizar essa temperatura de cor para colocar no seu home office, por exemplo. E se você fizer muita questão, você pode também colocar esta luz no banheiro ou na cozinha, se essa cozinha ela não for integrada, tá bom? Já é uma dica que eu vou trazer aqui nesse vídeo com relação à iluminação, é o seguinte: nunca misture as luzes no mesmo ambiente. Então, se você tem um ambiente integrado, que faz parte ali, uma sala de estar, uma sala de jantar e uma cozinha, que é um ambiente todo integrado, não tem paredes, portas separando esses ambientes, o ideal é você utilizar uma mesma temperatura de luz para todo esse ambiente. Então, no caso, eu indico utilizar a amarela, ou se você for muito contra a luz amarela, utilizar a luz neutra. O sexto item é utilizar cortina de tecido que tem a altura apenas para cobrir a janela que você tem no espaço. Eu até chamaria essa cortina de pega-frango e vou te explicar por quê. Nesse tipo de tecido, que é um elemento vertical, que tem um caimento, quando a gente interrompe essa cortina apenas para ficar
aonde tem a janela, a gente tem uma sensação de achatamento daquele espaço. O ideal dessa cortina de tecido é que ela saia ali do mais próximo do teto até o piso para alongar o seu espaço, mas se não for possível ter uma cortina desse tamanho, que pelo menos ela vá até no chão. Ela pode começar ali a uns 20 centímetros acima da janela, mas a cortina tem que ir até o chão. Já viu aquela calça? Fulano tá com a calça pega frango. Né? Aquela calça que não ficou ali no meio. É a mesma sensação para cortina, quando você usa uma cortina que não vai até o chão, uma cortina de tecido. Qual que é a minha sugestão? Mude o material. A gente tem modelos de persianas e rolôs que podem ser a solução nesse caso. A gente não é obrigado a colocar a cortina apenas de tecido, mas esse tipo de material, ele envolve um caimento e ele envolve ser colocado até no piso. Mas uma cortina rolô, uma cortina persiana, podem ser modelos muito bonitos e que podem solucionar, se esse é o seu caso de não conseguir trazer essa cortina até no piso. Trouxe aqui um item bônus, que é utilizar luz verde no jardim. Qual que é a intenção disso, gente? Qual o motivo de você colocar uma luz verde artificial em um espaço que é natural e já tem essa coloração? Não faz nenhum sentido. O ideal para você fazer a iluminação do seu jardim é utilizar uma luz ou amarela, ou uma luz neutra, que vai ressaltar a natureza daquelas cores naturais que estão ali da vegetação e vão trazer um ambiente aconchegante para o seu jardim. E com a luz verde eu fecho os nossos itens que estão fora de moda na decoração. Se você tem algum outro item que eu não coloquei nesse vídeo, deixa nos comentários. E se você gostou, eu posso trazer outros itens no mesmo modelo para a gente analisar se por que as pessoas usam isso? É legal esteticamente? É funcional? A gente pode ter essa conversa com outros itens utilizados na decoração também, só deixem aqui nos comentários. Se você gostou desse vídeo, já deixa um joinha, já segue esse canal e até o próximo vídeo.